Três religiões, um único edifício e um segredo selado no subsolo que nenhuma delas consegue, ou talvez queira, desvendar. No coração de Jerusalém, judeus oram no nível inferior, cristãos reverenciam o andar superior e muçulmanos administraram o local durante séculos. Contudo, o que permanece sob o piso de mármore nas câmaras subterrâneas continua intocado. Este é o chamado túmulo do rei Davi, e o que se acredita ter sido encontrado ali alterou profundamente a maneira como entendemos o homem mais poderoso de Israel. Visualize o cenário. Um edifício de 3 níveis no Monte Sião, a poucos metros do portão de Sião, onde cada pavimento está ligado a uma tradição religiosa distinta. No térreo, repousa um sarcófago de pedra coberto por veludo azul bordado em ouro, identificado pela tradição judaica como o local de descanso do rei que unificou as 12 tribos. Logo acima, exatamente sobre esse ponto, cristãos associam o espaço ao cenáculo, o aposento onde Jesus teria celebrado a última ceia com seus discípulos. No topo, um minarete erguido no período otomano ainda se destaca, lembrando os séculos em que muçulmanos administraram o complexo e honraram Davi como profeta Daúde. Essa sobreposição não foi planejada. É resultado de 3 milênios de guerras, reconstruções e disputas que transformaram um possível sepulcro real em um dos lugares mais contestados da Terra Santa. Mas antes de entender o que teria sido encontrado ali, é preciso compreender quem foi Davi e por que seu sepultamento estaria associado a riquezas capazes de atrair invasores por gerações. Davi não foi apenas um governante, foi o homem que transformou uma confederação frágil de tribos em um reino consolidado. O pastor de Belém que derrotou um gigante filisteu com uma pedra e uma funda. O fugitivo que se escondeu em cavernas para escapar da perseguição do rei Saul. O guerreiro que tomou Jerusalém dos jebuseus e a estabeleceu como capital. O poeta a quem se atribuem salmos recitados até hoje em sinagogas, igrejas e até hospitais ao redor do mundo. Segundo 2 Samuel, capítulo 5, Davi tinha 30 anos quando começou a reinar e governou por 40 anos, 7 anos e meio em Hebrom sobre Judá e 33 anos em Jerusalém sobre todo Israel. Morreu aos 70 anos, cercado de prosperidade e tesouros acumulados ao longo de campanhas militares e tributos de reinos submetidos. E é aqui que surge o enigma. O historiador do primeiro século, Flávio Josefo, registrou relatos intrigantes sobre o que aconteceu após o sepultamento do rei. De acordo com ele, Salomão realizou um funeral de grande magnificência e depositou junto ao pai uma quantidade extraordinária de riquezas, ouro, prata, joias, objetos cerimoniais e tesouros acumulados ao longo de campanhas militares e tributos de reinos submetidos. E essas riquezas teriam permanecido intactas por quase 1000 anos, até que a necessidade abriu uma brecha. Em 134 a.C., o sumo sacerdote João Hircano enfrentava o cerco do rei Seleucida Antíoco. Sem recursos suficientes no tesouro do templo para pagar o tributo exigido, recorreu a uma solução extrema. Em segredo, durante a noite, abriu uma das câmaras do sepulcro de Davi. Segundo Josefo, retirou dali 3.000 talentos de prata, cerca de 90 toneladas, e ainda assim, uma quantidade maior teria permanecido nas partes mais profundas. Cerca de um século depois, outro governante decidiu tentar novamente. Herodes, o Grande, conhecido por suas grandiosas construções, incluindo a ampliação monumental do Templo de Jerusalém e o Porto de Cesareia, enfrentava despesas colossais. Sabendo do precedente de Hircano, resolveu explorar o que restava. Organizou a incursão em absoluto sigilo, acompanhado apenas de guardas de confiança. Na primeira entrada, encontrou objetos valiosos em ouro e levou tudo, mas desejava ir além. Josefo relata que Herodes pretendia alcançar as próprias sepulturas de Davi e Salomão. 2 guardas avançaram para as câmaras mais internas e então, segundo o relato,
uma chama irrompeu do interior e os matou instantaneamente. Sem origem aparente, sem explicação. Aterrorizado, Herodes teria ordenado a construção de um monumento na entrada do sepulcro como forma de expiação e nunca mais retornou. Nicolau de Damasco, historiador ligado a Herodes, mencionou o monumento, mas omitiu o episódio da invasão. Com o passar dos séculos, não só o rei foi enterrado, a localização exata de seu túmulo também se perdeu. Em 70 d.C., os romanos destruíram Jerusalém. O templo foi incendiado, a cidade devastada, a população morta ou dispersa. A referência bíblica afirma que Davi foi enterrado na cidade de Davi, uma colina ao sul do Monte do Templo, próxima à fonte de Guion. Contudo, após a revolta de Bar Kokhba no século II, o imperador Adriano reconstruiu Jerusalém como Aelia Capitolina. Judeus foram expulsos, nomes foram alterados e a geografia original praticamente apagada. Quando peregrinos cristãos começaram a visitar a cidade nos séculos seguintes, encontraram um cenário transformado. A antiga cidade de Davi estava coberta por ruínas e carteiras. O Monte Sião, outra colina a sudoeste, tornou-se centro da comunidade cristã primitiva. Foi ali que a tradição do túmulo de Davi começou a se consolidar. No século X, o geógrafo muçulmano Al-Muqaddasi registrou a localização no Monte Sião. A tradição provavelmente já circulava entre cristãos desde o período bizantino. No século XII, o viajante judeu Benjamim de Tudela relatou uma história ainda mais surpreendente. Segundo ele, após o desabamento de parte de uma igreja no Monte Sião, trabalhadores encontraram a entrada de uma caverna durante os reparos. Ao explorarem o interior, teriam visto um espaço subterrâneo ornamentado, com objetos de aparência real, uma coroa, um cetro e artefatos associados à realeza. Convencidos que haviam encontrado os túmulos de Davi e Salomão, tentaram avançar. Nesse momento, um vento violento teria irrompido da escuridão e lançado-os para fora. Caíram ao chão como mortos e ali permaneceram até o entardecer. Quando despertaram, recusaram-se a retornar. Desde então, o local permanece envolto em tradição, disputa e mistério. O que realmente existe sob aquele piso de mármore? Tesouros? Câmaras vazias? Apenas lendas acumuladas por séculos? 3 religiões continuam a venerar o mesmo edifício, mas o segredo do subsolo, se é que ainda existe, permanece selado. Ordenou que a entrada fosse fechada, e assim permaneceu por séculos. A semelhança com o relato de Flávio Josefo sobre os guardas de Herodes é impressionante. Em um caso, fogo. No outro, vento. Em ambos, algo impede o avanço às câmaras mais profundas. Em ambos, os invasores caem como mortos, ou morrem de fato. Coincidência histórica? Lenda acumulada? Ou um padrão que atravessou gerações? A mensagem transmitida pelas narrativas era inequívoca. Aquele sepulcro não deveria ser violado. Os cruzados, impactados pela tradição, ergueram um cenotáfio gótico sobre o local, o mesmo sarcófago de pedra que permanece até hoje. Não se tratava de um túmulo confirmado, mas de um monumento simbólico, uma estrutura vazia marcando o que acreditavam ser o repouso do maior rei de Israel. Nos séculos seguintes, o espaço tornou-se palco de disputa religiosa. Em 1332, os franciscanos adquiriram o complexo do sultão mameluco por 30.000 ducados de ouro e estabeleceram ali sua sede na Terra Santa. Em 1429, porém, o sultão Barzbem tomou parte do térreo e transformou a câmara do túmulo em mesquita. A tensão se prolongou por décadas. Os franciscanos eram expulsos, retornavam e eram expulsos novamente. Em 1523, durante o reinado do sultão otomano Solimão o Magnífico, os monges foram definitivamente banidos. O complexo passou ao controle islâmico exclusivo. Por 4 séculos, judeus e cristãos tiveram acesso restrito ao local. Tudo mudou em 1948.
Durante a Guerra de Independência de Israel, uma granada explodiu dentro do edifício. Os danos exigiram reparos, e os reparos abriram espaço para investigação arqueológica. Em 1951, o arqueólogo israelense Yaakov Pinkerfeld realizou uma escavação limitada. O que encontrou gerou mais perguntas do que respostas. Por trás do cenotáfio cruzado, identificou um nicho pertencente à estrutura original. Sobre o piso atual, descobriu 3 camadas anteriores: um piso cruzado, outro romano tardio ou bizantino e o reboco do edifício mais antigo. O detalhe mais intrigante era a orientação do nicho. Não estava voltado para o leste, como se esperaria de uma igreja. Estava alinhado em direção ao Monte do Templo, exatamente como ocorre em uma sinagoga. Pinkerfeld concluiu que o edifício original poderia ser uma sinagoga do primeiro século, possivelmente uma das mais antigas de Jerusalém, talvez até associada à comunidade judaico-cristã primitiva mencionada no livro de Atos. Mas havia mais. Abaixo da sinagoga, ele detectou indícios de espaços subterrâneos, cavidades sob o piso, corredores que avançavam na escuridão. A escavação, contudo, foi interrompida antes que pudesse prosseguir. Décadas depois, o arqueólogo israelense Gabi Barkay conseguiu avançar um pouco mais. Sob o sarcófago cruzado, identificou uma escadaria que levava a um corredor oculto. O túnel conduzia a uma câmara escavada na rocha. Fragmentos de cerâmica encontrados ali foram datados do período do Primeiro Templo, época tradicionalmente associada a Davi e seus sucessores. Barkay reconhecia que a Bíblia situa o sepultamento de Davi na cidade de Davi, ao sul do Monte do Templo, e não no Monte Sião atual. Ainda assim, propôs uma hipótese alternativa. Aquelas câmaras poderiam estar ligadas a reis posteriores da linhagem davídica, após a expansão da cidade. O rei Manassés, por exemplo, foi sepultado no Jardim de Uzá, local distinto dos túmulos de Davi e Salomão. Talvez esse jardim estivesse no Monte Sião. Talvez as câmaras identificadas pertençam a esse segundo cemitério real. Mas não há confirmação, porque não há escavação plena. O conflito envolvendo o Monte do Templo ecoa no Monte Sião. Tentativas de investigação arqueológica enfrentam barreiras religiosas, políticas e diplomáticas. Em 1981, o rabino Yehuda Getz supervisionava escavações nos túneis próximos ao Muro das Lamentações, quando identificou um corredor bloqueado que parecia avançar sobre o Monte do Templo. Acreditava que poderia conduzir à Arca da Aliança, ou talvez ao sepulcro de Davi. Autoridades muçulmanas descobriram a escavação. Em poucas horas, o túnel foi selado com concreto. Qualquer exploração adicional foi encerrada. O padrão se repete. Sempre que as investigações se aproximam de algo potencialmente significativo, surgem obstáculos. Enquanto isso, a verdadeira cidade de Davi, a colina estreita ao sul do Monte do Templo, continua sendo escavada. Em 1913, o arqueólogo Raymond Weil conduziu escavações ali, guiando-se pelas descrições bíblicas. O livro de Neemias menciona reparos realizados em frente aos túmulos de Davi, próximos à piscina de Siloé, na encosta leste da cidade de Davi. Weil escavou exatamente nesse ponto e encontrou 9 estruturas talhadas na rocha que identificou como túmulos reais. A mais impressionante, chamada por ele de T1, era um túnel artificial de cerca de 16 metros de largura, mais de 2,5 metros de largura e 4 metros de altura na entrada. No fundo, havia uma depressão esculpida no tamanho exato de um corpo ou sarcófago. Ele acreditava ter encontrado o sepulcro de Davi. Mas havia um obstáculo. No século II, os romanos utilizaram a área como pedreira para reconstruir Jerusalém como Hélia Capitolina. Partes significativas das estruturas foram destruídas. Se algum corpo ou tesouro existiu ali, pode ter sido removido há quase 2000 anos. Weil também observou algo curioso no túnel de Ezequias, o canal de água que levava a água da fonte de Gion para dentro das muralhas. Em determinado ponto, o túnel faz uma curva ampla e aparentemente desnecessária, como se evitasse algo. Essa curva ocorre precisamente na região em que Weil identificou os túmulos. Seria possível que Ezequias tivesse ordenado o desvio para não profanar os sepulcros de seus ancestrais? Se assim for, a localização era conhecida e respeitada séculos após a morte de Davi.
Em 1960, a arqueóloga britânica Kathleen Kenyon reavaliou o local, então controlado jordaniano. Ela rejeitou a interpretação de Weil, sugerindo que as estruturas seriam cisternas ou adegas do período do Segundo Templo. Sua análise prevaleceu por décadas. O fluxo de visitantes passou a se concentrar no Monte Sião, no cenotáfio cruzado, no sarcófago coberto de veludo que provavelmente não guarda restos mortais. Hoje, especialistas revisitam as evidências. Alguns apontam possíveis influências políticas nas conclusões do passado. Outros observam que as estruturas identificadas por Weil não se encaixam perfeitamente em modelos conhecidos de cisternas. A Autoridade de Antiguidades de Israel atualmente sinaliza o local na cidade de Davi como Túmulos da Casa de Davi. O debate acadêmico permanece aberto e o consenso, aos poucos, evolui. Enquanto especialistas discutem, peregrinos continuam chegando ao Monte Sião. Diariamente, judeus ortodoxos se reúnem diante do sarcófago coberto de veludo azul, homens de um lado, mulheres do outro, separados por divisória. Tocam a pedra, recitam salmos, choram, oram. No nível superior, visitantes cristãos entram no cenáculo, a sala de arcos góticos associada à Última Ceia e Pentecostes. Fotografam colunas, ouvem explicações históricas, alguns se ajoelham em silêncio. No topo, o minareto otomano permanece erguido, lembrança de 4 séculos de administração islâmica. 3 tradições, 3 andares, e um segredo subterrâneo que nenhuma delas conseguiu ou talvez permitiu revelar completamente. Desvendar. O que realmente repousa sobre o Monte Sião? O corpo de Davi? Tesouros que Herodes não conseguiu alcançar? As câmaras descritas por Benjamim de Tudela? Ou apenas camadas de pedra e escuridão, preservando nada além de perguntas sem resposta? A tecnologia contemporânea poderia esclarecer o enigma. Radar de penetração no solo, varreduras a laser, escavações controladas e sistemáticas. As ferramentas existem, o conhecimento também. O que falta é autorização. Porque abrir aquele sepulcro significaria optar por uma narrativa em detrimento de outras. Seria confirmar ou refutar tradições que milhões consideram sagradas. Seria confrontar a possibilidade de que 3 milênios de devoção possam ter se concentrado no lugar errado. E talvez, no íntimo, nenhuma das 3 tradições esteja disposta a assumir esse risco. O sarcófago de pedra no Monte Sião já recebeu veludo azul colocado por judeus, já foi transformado em espaço de veneração por cristãos, já foi ornamentado com inscrições do Alcorão por muçulmanos. Cada civilização tentou reivindicá-lo, nenhuma conseguiu penetrar definitivamente seu segredo. Talvez essa seja a ironia. Davi escreveu: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum." Ele enfrentou a morte inúmeras vezes antes de finalmente sucumbir a ela. O túmulo permanece ali, selado, protegido, contestado. Mas os salmos atribuídos a ele continuam sendo recitados em hospitais, em funerais, em tempos de guerra, 3.000 anos depois. A pedra pode guardar ossos. As palavras continuam vivas.